Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Peguem o livro de vocês. Na semana passada, nós estávamos explicando sobre o capítulo 11, O planeta é sua casa. Sua vida depende da natureza. Por que a gente está falando sobre isso? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos relacionados à natureza. Como a gente se relaciona com a natureza. Porque nós, seres humanos, temos duas casas. Todos nós. Primeiramente, nós temos o nosso corpo, né? As bochechas, a testa, as mãos, braços, cabelo. Essa é a primeira parte, é o nosso que capítulo? Capítulo 11. A gente vai ler a partir da página 59, tá? Se vocês já quiserem ir abrindo enquanto eu explico. Primeiramente, nossa primeira casa é aqui. A segunda casa importante é o nosso planeta. A gente não vive fora dele. Ainda não, pelo menos. E a gente precisa entender, daqui a pouco em geografia a gente vai estudar, que no planeta existem bens duráveis e não duráveis, renováveis e não renováveis. Quando o bem é renovável, ele se renova rápido. Então, mais ou menos, no prazo de vida do ser humano, tá? Então, quando você arranca o alface, né? Digamos que você plantou alface, arranca o alface, come alface, você planta o alface, ele nasce de novo. Então, você vê ele brotar, ele nascer, ele crescer. E depois você arranca e planta outra vez. Então, é um bem que você renova, né? Diferentemente, existem bens que não são renováveis. Não é que ele nunca se renova, mas que demora muito. Por exemplo, o ouro, o petróleo, vários ferros, minerais, né? São bens que demoram muito para se renovar. Então, o ser humano não consegue ver isso acontecer naturalmente, tá? Então, se a gente não cuidar da natureza, dos bens renováveis e não renováveis, uma hora não vai ter mais natureza. E a gente vive sem natureza? Não, a gente precisa de ar, a gente precisa de água, a gente precisa das plantas, do sol. O sol é difícil de acabar, né? Mas a gente pode poluir ele bastante também. A atmosfera, né? Então, existem várias coisas aqui que a gente precisa modificar o nosso meio para melhorar a condição que a gente está vivendo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não esqueçam de quem entrou agora, peguem o livro. Página 59. Não é isso aqui que vocês estão vendo. Ô, Jesus. Cadê? Peraí. É que pra mim, na hora que eu vou compartilhar, fica aparecendo um negócio preto em cima e eu não consigo abrir. Só um segundo, gente. Pronto. Na semana passada, então, a gente parou aqui na leitura, né, sobre essa parte aqui, tá bom? Na parte de baixo. Quem quer ler, coloca eu aí no chat. Coloca de novo, porque eu não consigo abrir. Hoje tá difícil. Ficou faltando só o último parágrafo, né? A Amanda estava terminando de ler na aula passada. Ou faz um joinha aí que eu não consigo abrir o chat. Professora, para ler aonde? Último parágrafo da página 59. Esse aqui, que faltou. Tá. Isso faz pensar... É esse? Isso. Isso faz pensar que se deve cuidar bem do planeta, que é o lar de todos os seres. A relação do ser humano com a Terra precisa ser de respeito por tudo que ela proporciona. No século... Não, tá tudo certo. Não mexe nada. Que século é esse, professora? 21. 21. O ser humano tem explorado excessivamente as matérias-primas,
que demonstram estar se esgotando. E isso representa um sinal de alerta quanto à maneira os humanos tratarem o planeta. Os graves problemas ambientais exigem urgentemente que haja mudança de atitude quanto à utilização dos recursos naturais. Sim. Então, quando a gente vê qual que é a relação como que deve ser a relação do homem, né, o ser humano, com a Terra. O que vocês veem? Coloca aí no chat. Pode grifar esse parágrafo, tá? Até aqui a gente estava falando da ficha técnica do planeta. Tamanho, tempo, a importância dele, como que o ecossistema funciona. Como que deve ser a relação do ser humano com a Terra? Coloca aí no chat. É só ler de novo quem não entendeu. Eu ainda não expliquei. Mas tá escrito aí. Se a Terra é assim tão importante, onde a gente mora, não só nós, mas as próximas gerações também vão morar aqui. A gente vai tratar a Terra de qualquer jeito? O planeta Terra de qualquer jeito? Qual página? Página 59, era o último parágrafo. Não, a gente vai tratar ela com respeito. Por isso que eu falei, lê de novo o parágrafo e grifa, que é um parágrafo importante, né? Então, na segunda linha está escrito: a relação do ser humano com a Terra precisa ser de respeito por tudo que ela proporciona, ou seja, tudo que ela dá pra gente, a gente pelo menos tem que dar respeito a ela, né, gente? Mas cada vez mais, a nosso século, né, o século XXI, cada vez mais a gente explora a natureza, explora os meios da natureza, sem se importar tanto com os impactos negativos que a gente está causando no meio natural. Então, a gente precisa repensar isso e cuidar melhor do planeta e dos seres humanos, porque a gente também não cuida dos seres humanos, não é só do planeta, acredita nisso? Por causa disso, as pessoas tiveram que repensar a forma com que ela se relaciona com a natureza e com os seres humanos. Os seres humanos, a gente maltrata o ser humano? Sim. Quando a gente é preconceituoso, quando a gente trata mal o outro, quando a gente humilha alguém, quando a gente não se importa com a diferença do outro ou com a situação difícil que o outro está vivendo. Então, tudo isso é importante, tá? E aí, algumas pessoas vão se reunir e vão criar a Carta da Terra, tá? Que é um documento que define diretrizes, ou seja, metas que o ser humano vai seguir para melhorar a relação natureza e humanidade, tá? Para que a gente viva num mundo melhor, num mundo completo, o mundo social e o mundo natural da melhor forma possível, um cuidando do outro e não desprezando o outro, não sendo mal com o outro. Tudo bem? Até aqui? Faz um joinha aí para mim se tá tudo bem. Então, continuando, se alguém tiver alguma dúvida agora, pode perguntar, tá bom? Continuando, então, essa carta, ela não vai ser só para adulto, não, gente. Tem a Carta da Terra para crianças. E a Carta da Terra é esse documento que eu acabei de falar, que são essas diretrizes ou essas metas que vão ser desenvolvidas para que as pessoas vivam melhor, vivam em paz, cuidando um dos outros. E a gente já vai ler cada uma delas. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês que explica um pouquinho. Tudo bem? Aqui. Faz um joinha se você está ouvindo o vídeo. Opa. Ouvindo o vídeo? Beleza. Em meio a bilhões de astros no universo, nosso planeta Terra é único, generoso, provê tudo o que qualquer ser possa necessitar. E dentre todos os tipos de vida, somente um animal se tornou especial por sua inteligência. Um ser desbravador,
capaz de criar coisas que ninguém poderia sonhar. Mas nós, homens, não nos contentamos com isso. Queremos sempre mais. E para sustentar nossas vontades, escravizamos muitas vidas, inclusive dos semelhantes. Somos capazes de ignorá-los, especialmente quando podemos oferecer ajuda. Essa ganância adoeceu o mundo. As águas ficaram poluídas, os animais começaram a morrer, os bens naturais a diminuir e as guerras cada vez mais presentes. Foi então que algumas pessoas, preocupadas com os valores da vida, perceberam que a sociedade estava sofrendo, econômica, social e ambientalmente. Começamos a entender que a Terra não é uma máquina e que seus bens são finitos. Finalmente, valorizamos ações de solidariedade e de harmonia. Passamos a conversar sobre os erros que cometemos, tentando encontrar uma solução benéfica para todo o meio ambiente, incluindo o ser humano. Pessoas de diversos países, culturas e religiões participaram deste despertar. Assim foi escrita a Carta da Terra. A partir de então, gente do mundo todo passou a seguir seus princípios e agir de acordo com o que a Carta propõe. Respeitar a natureza e todo tipo de vida, independente de sua serventia aos homens. Acabar com a discriminação de qualquer natureza. Afirmar igualdade entre todos. Promover a educação moral, formal e espiritual em todas as comunidades. Preocupar-se com a forma de consumir e diminuir a desigualdade social e econômica. Construir sociedades mais justas, pacíficas, participativas e sustentáveis. Para isso, todo indivíduo, família, organização e comunidade tem um papel vital a desempenhar. Era difícil acreditar que tudo isso fosse possível, mas para milhares de pessoas em todo o mundo já é realidade. Nosso tempo pode ser lembrado pelo despertar de uma nova referência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Depende de você, depende de todos nós. E aí, gostaram do videozinho? Não entendeu? Basicamente, então, essa carta, ela te torna uma diretriz para como que nós vamos seguir a humanidade, porque não dava para ser do jeito que a gente estava fazendo, sem se importar. Muitas vezes a gente se importa mais até com os animais, que a gente já não cuida tanto quanto a gente deveria, do que com os seres humanos. Então, essa Carta da Terra vai englobar tudo, vai ter sobre todos os assuntos: social, natural, tá? Cultural, de valorização sempre, tá? Uma palavra que a pessoa ali que está narrando falou é sustentabilidade. Não tá para vocês aí no capítulo o que é isso, mas eu acho que é bom trazer. Então, anotem aí no caderno de vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Na verdade, esse daqui é um blog, talvez, acho que é um blog, que fala sobre desenvolvimento sustentável, né? Como melhorar o meio ambiente, como ser mais sustentável, como ajudar uns aos outros. Mas o que é sustentabilidade? É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, e atende a um conjunto de variáveis sociais, econômicas e ambientais. Prof, você falou, eu não entendi nada, tá? Eu explico. O que está querendo dizer aqui? Que sustentabilidade, então, tá aqui para suprir as nossas necessidades, né? A gente continua tendo necessidades e ela tá aqui para ajudar, mas se importando com o meio ambiente também, tá? Quer ver movimentos sustentáveis muito grandes hoje em dia?
empresas que apoiam a sustentabilidade. Esses dias eu estava recebendo uma propaganda de um shampoo em barra. O shampoo, ele é no formato de um sabão normal, desse que a gente toma banho. E aí a pessoa estava explicando qual que é o grande diferencial do shampoo assim. Não tem embalagem. E ele vinha nessa mesmo, que era uma empresa, né, sustentável, que se importa com o meio ambiente, se importa, por exemplo, que todo o shampoo que a gente compra está desenvolvendo lixo, está criando lixo ali com a embalagem depois que a gente terminar, né? A não ser que você use refil, ainda assim vai ter algo plástico. Nessa empresa, por exemplo, que gosta muito da sustentabilidade, ela cria o shampoo, condicionador e sabonete tudo em barra. Você recebe embrulhado em um papel, ele vem numa caixa de papelão, então o papel e o papelão é muito mais fácil de dissolver na natureza do que plástico, certo? Você molha o negócio e já meio que dissolve. Dá uma triturada ali e acabou. Agora, plástico demora mais de 500 anos para sumir da natureza, o que só provoca é mais e mais lixo. Então é um meio, tá vendo? Você tem uma necessidade, eu preciso lavar o cabelo, então eu preciso de shampoo. E aí, ou sabonete, enfim. Mas em vez de eu comprar algo que seja plástico, eu compro algo que diminui o lixo. Entendeu mais ou menos o que pode ser algo sustentável? Se vocês tiverem algum outro exemplo de coisas sustentáveis, pode colocar aí no chat, tá? Eu gosto de ouvir coisas sustentáveis. Ou então, pessoas que têm luz eólica, que tem aquelas placas solares em cima da casa, né? Todo mundo precisa de luz hoje em dia? Todo mundo precisa de luz. Mas a luz solar é uma das mais... como é que eu posso dizer, mais limpas que existem, porque você não está prejudicando o meio ambiente. Você faz ali a luz, né? Coloca ela ali, que já é a luz do sol que tem todo dia, tá? Então, uma forma, você tem uma necessidade e você resolve com algo sustentável. Não tem um impacto negativo com a natureza, ou o menos de impacto possível na natureza. Minha mãe pega a água da chuva para lavar a varanda. É melhor do que uma mangueira, com certeza. É um modo de ter uma vida mais sustentável, sim. Uhum. E existem outras coisas, né? Quem faz reciclagem é um modo sustentável de vida. Existem pequenas coisas ou grandes coisas, mas a gente pode modificar a nossa estrutura de vida para ter um planeta mais cuidado, certo? Além do Daniel, se mais alguém quiser ler, coloca aí no chat, tá? Agora eu tô com o chat aberto. Agora a gente vai ler a Carta da Terra. Vou abrir seu áudio, Daniel. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Eu fechei o negócio. Página 60. Eu vou ler primeiro isso daqui, depois o Daniel vai ler o 1 pra gente. A Carta da Terra para Crianças foi criada em 2002, durante o Fórumzinho Social Mundial. Trata-se de uma adaptação da Carta da Terra, Declaração Universal da Relação do Ser Humano com o Planeta, na qual estão colocados os princípios éticos e os valores mais importantes que devam nortear a relação de pessoas, nações e estados com o meio ambiente para a construção de uma cultura de sustentabilidade do planeta, aliada à busca de uma justiça social para todos. Então, é que todos os âmbitos estejam cuidados ali, tá? Como um norteador, tá vendo? Leia a seguir um trecho. Deixa eu abrir para o Daniel. Quem mais quiser ler, 1, 2, 3, aí você vai me falando aí. Pode ler, Daniel. 1, tá? Alguém mais quer ler? Daniel sumiu. Ninguém? Estão aí? Estão me ouvindo? Mais pra cá. Tá bom. Página 60, a parte 1, tá? Conheça
e proteja as pessoas, os animais e as plantas. Como que eles podem fazer isso? E aí tem subitens de metas, né, para ajudar a desenvolver esse projeto. Você pode, então, grifar tipo, 1, conheça e proteja as pessoas, os animais e as plantas. 2, sempre respeite essas 3 coisas. E aí você vai grifando, tá? Então, conheça e proteja as pessoas, os animais e as plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, os animais e as pessoas vivem, mesmo que isso lhe pareça estranho ou diferente. Nós somos pessoas diferentes, então as nossas diferenças precisam ser respeitadas, independente se a gente aceita ou não, né? Não dá para você obrigar a pessoa a fazer igual a você, o estilo de vida, né? São as pessoas diferentes. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Nossa, eu lembro que quando era nova, tinha uma galera que gostava de matar gatinho, mano. Por que fazer isso? Cuida. Não importa se você é criança, cuida dos animais. É as nossas gerações, entendeu? Que vão proteger as próximas. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. Por que a gente tem que ficar arrancando planta para todo lugar que a gente anda? Cuida, rega, molha, protege, garanta que as pessoas não vão arrancar também, entendeu? Não é só o adulto que precisa mudar a situação. A gente precisa, desde novo, a gente precisa e já pode estar agindo por uma situação melhor de vida do outro. 2, sempre respeite essas 3 coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, o direito das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Então você precisa respeitar, né? A vida, os direitos e o bem-estar, para que as pessoas tenham uma vida melhor. E se a pessoa não tem, por que a gente não pode ir atrás, buscar que ela tenha essas condições? É direito de todo mundo ter qualidade de vida, bem-estar na vida. 3, utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra e ar. Por que a gente vai utilizar de um modo desenfreado, sem uma forma de cuidar até, né, da natureza? Tomar banho de 10 horas, ficar com a torneira aberta sem se importar, tá? Então, tem como a gente diminuir um pouco, né? Defenda a ideia de que todos têm o direito a esses bens naturais. Apesar de que nem todos têm acesso, né? Existem países e regiões que têm mais dificuldade de ter acesso à água, à terra, né? A direito de plantar, etc. Ainda assim, todos têm direito. Então, defenda essa ideia. 4. Deixa eu vir para cá. Página 61. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue o lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do lixo orgânico, adote a ideia dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo, reutilizar o que eu uso, por exemplo, a água, né? Se eu posso lavar roupa e depois separar essa água para lavar o quintal, por que não fazer? E recicle sempre que possa. Tanta coisa que a gente pode reciclar e a gente joga fora, né? Sem pensar sobre isso. Joga lixo no chão, entope bueiro, prejudica a natureza. 5. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive. Sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e os que vivem em outros lugares do planeta. Por exemplo, nós vivemos no Cerrado, né? Que é a nossa região aqui de nosso bioma natural. Existem animais que só existem aqui? Existem. Ou que pelo menos têm muito mais fácil acesso aqui. Então, por que a gente não vai cuidar desses animais? Tratar como se não fosse nada, né? E às vezes matar os animais silvestres, prejudicar o meio natural. A gente precisa repensar o modo pelo qual a gente vive com a natureza, gente. Conheça e valorize o lugar onde você vive. Compartilhe com outros o que você sabe. A história da nossa região. Porque a gente tem que ser sempre gostar mais do outro, saber mais da história da outra região. Ou pensar que o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Ah, os Estados Unidos é melhor, a Europa é melhor. Não, nós vemos uma cidade fantástica. Uma das cidades, por exemplo, mais arborizadas do Brasil. É a capital mais arborizada do Brasil, é Campo Grande. Vocês sabiam disso? Que mais tem plantas, árvores, bosques,
no Brasil, é a capital que mais tem isso. E às vezes a gente não valoriza, né, toda a nossa cultura, todas as nossas características. Ontem aí foi aniversário de Campo Grande. Quantos anos Campo Grande fez? Aproveita, gente, aprenda sobre a nossa região. História, cultura, natureza. 6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. É o ideal, mas existe. A gente pode lutar contra isso, né? Eu vou, na semana que vem, trazer um vídeo. Vou até anotar aqui. Trazer um vídeo para vocês de um menino. Deixa eu anotar. Que ele era novinho quando ele descobre que na África tinha muita gente com sede, né? Não tinha água potável para beber. E ele tá na primeira série, se eu não me engano, e ele já começa a desenvolver projetos sociais para levar água para a África. E ele vai conseguir. Ele tem uma ONG hoje, ele tem 20 e poucos anos, e ele tinha 10 na época que ele começou o trabalho. Mais novo que a maioria de vocês. Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Por que a gente tem mania de consumir mais do que a gente precisa? Comprar, para só aumentar o lixo no mundo, porque muitas vezes a gente nem usa tudo isso. A gente tem essa mania de compra, né, de consumo, de ter coisas. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda somente sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais, tá? Então, tem meios a gente repensar a forma como o outro vive, ou ajudar esse outro que está vivendo uma situação mais precária, né? 7. Todas as crianças são igualmente importantes. Pessoal, vocês estão aí? Faz um joinha se vocês estão aí. Estão entendendo até aqui? Tem alguma coisa a acrescentar? Quem tiver pode pôr no chat. Vão grifando aí, como eu disse, o capítulo, tá? Todas as crianças são igualmente importantes. Todas as crianças devem aprender e crescer juntas. As mulheres têm o mesmo direito que os homens. É porque tem crianças que não podem estudar, né? Mulheres que não podem estudar em algumas regiões. É proibido, por lei, as mulheres estudarem ainda. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina, de família rica ou pobre, negra, branca ou de qualquer outra cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não, cristã, muçulmana, de qualquer outra religião, ou que não tem religião, tenha comida, casa, família, escola, amigos, brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médicos e medicamentos. Porque muitas vezes acontece que uma classe social tem mais do que o outro, uma questão cultural tem mais do que o outro, uma não tem nada. Então, a ideia é que a gente lute para que todas as crianças tenham os mesmos direitos, tá? Se você pode, por exemplo, ter uma saúde de qualidade, todos têm que ter. Não é só um ou outro. 9. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança... não, já li o 8, né? 9, desculpa. Voltando aqui na questão, por exemplo, do médico e do medicamento no 8. Se a gente pensar nos Estados Unidos, praticamente não existe sistema público de saúde, né? Como existe o SUS aqui no nosso país. A gente desvaloriza muito o SUS, gente, mas é muito importante. Porque lá, se a pessoa não tem dinheiro, ela não pode ser atendida. Porque não tem como pagar. Entendeu? Agora mesmo no exame do Covid, né? Que está acontecendo bastante. Era mais de $350 para fazer o exame. E o tratamento, quem conseguiu, né, passar pelo tratamento, está devendo $80 mil. Isso é mais do que se eu comprasse uma casa no Brasil, entendeu? As pessoas não têm condições. Então, por que dar saúde só para quem tem condições? Graças a Deus a gente tem o SUS. Demora, está sobrecarregado, falta investimento? Sim. Não estou falando que não tem problemas, mas todo mundo tem acesso. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, qualquer um pode ser atendido, entendeu? E as condições vão ser as mesmas para todo mundo,
tá? Então, a gente tem sim que valorizar, porque é uma forma de ter acesso. Saúde pública, escola pública. As crianças têm, quem não tem dinheiro, né, para pagar uma escola particular como vocês, né, estão numa escola particular, tem direito à educação, tá? Todo mundo tem que ter direito à educação. Então, é para garantir isso aqui, que todos tenham acesso, todos tenham condições. Que as crianças, por exemplo, não trabalhem na infância, que possam brincar e estudar, porque esse é o papel da criança na infância, tá? E não trabalhar para sustentar a família, que é o que acontece em locais muito pobres. 9. Diga sim à paz e não à guerra. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade. Colabore para que mais pessoas aprendam as coisas boas e bonitas do nosso planeta. Cuide das outras pessoas, dos animais e das plantas, em casa, na escola e na sua comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que o ser humano não faça guerras novamente, nem produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo o mundo. É preciso que todos se entendam e se ajudem. Mas a gente tem essa cultura da violência, né? Em que todo mundo precisa estar armado para ser seguro. Gente, violência gera violência, tá? Não tem essa de, porque eu vou. Isso é só para proteção. Não, a pessoa. Existem questões que a pessoa vai muito além da racionalidade. Então, gera sim violência, gera violência. Então, a gente precisa estar constantemente buscando estar em paz com todo mundo, buscando harmonia. Aqui ele está falando para que o mundo não tenha guerras novamente, né? Se a gente não conhece o nosso passado, a gente não vai entender como que ou a nossa história, né? A gente não vai entender como que as pessoas chegaram na guerra. É estudando o passado que a gente consegue melhorar o futuro. Porque a gente fala, não quero chegar naquele ponto, então vamos modificar algumas coisas aqui para manter a paz. Coloquem o nome no chat, tá, gente? Quem tá participando da aula. Tá fazendo sentido para vocês o que a gente tá falando? Estude, dando especial atenção àquelas coisas que o ajudarão a viver melhor com as outras pessoas e nosso planeta. Quando melhor se educar, melhor saberá viver. Então, sem a educação, é muito mais difícil, né? A gente saber viver em comunidade, saber viver em sociedade, saber se comportar bem, né? Ser educado. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e os problemas que as pessoas enfrentam no mundo. Às vezes a gente acha, no mundo não existe fome porque eu não passo fome. Ou no mundo não existe guerra porque eu não vivo a guerra. Mas quando a gente estuda, a gente vê que existe sim. Existem crianças sofrendo, existem pessoas fugindo de guerra, guerra civil e guerra entre países. E a gente precisa aprender sobre a cultura do outro para que a gente possa tentar ajudá-lo também. Eu lembro quando eu era pequena, a minha escola tinha uma família que adotou algumas crianças que estavam fugindo da guerra, né? Lá na região da Síria. Então, ela estava tendo uma guerra civil. Eu acho que eu não lembro direito a história da família delas, porque eles não ficavam comentando muito. Mas a família da minha escola, eu não conheci eles pessoalmente, só conheci as meninas depois. E eles foram adotadas por brasileiros, porque a nossa situação brasileira é muito mais fácil do que a maioria dos países. A gente não vive num país perfeito, mas tem boas condições em várias coisas, tá? A gente consegue ter alimentação, a gente consegue ter educação, ter saúde. Não é melhor do mundo, mas não vou falar que também é o pior, entendeu? Tem gente muito pior que a gente. A gente precisa conhecer essas relações para melhorar, porque existem países que são melhores, e cuidar dos países que não estão em condições difíceis também. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudam a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tornar o mundo um lugar onde melhor de viver, tá? Pessoal, esse daqui foram as questões da Carta da Terra, tá? Ou os itens que a gente pode repensar. E eu quero que vocês respondam aí no chat, na página 62. O que vocês, na verdade, de todas essas, qual foi o ponto que mais chamou a sua atenção? Coloca aí.
no chat. Quem colocou o nome no chat, tá? Bruna, Jamile, Amanda, Ana Sofia, Daniel, Gabriel Filho. Mas eu sei que tem mais gente, pessoal. Eros. Arthur. Como assim? De todos esses pontos que a gente falou, qual que te chamou mais atenção? Qual que você pensou, nossa, isso eu posso fazer, tá? Já colocaram aqui, diga sim à paz e não à guerra. Sim, com certeza é um ponto que chama mais atenção. Uhum. Procurar harmonia. Sim, é da 9 também, né? Isso a gente precisa ser um local longe? Não, a gente pode começar sendo cuidadoso e harmonioso aqui no nosso país, certo? Cuidando das pessoas do nosso país, da nossa sala, da nossa cidade, tá? Pessoal, a aula tá acabando. Mas alguém quer responder alguma coisa, colocar o nome no chat? Muito obrigada para todo mundo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Leiam de novo esses textos, tá? Reciclar, tratar todas as pessoas do mesmo jeito, sendo ela pobre ou rica, evangélica ou católica, ou de outras, né? De outros pensamentos. Exatamente, legal. Tá bom. Se ninguém tiver dúvida, até semana que vem. Fiquem com Deus. Bye, bye.